Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar seguimento às nossas aulas. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o filósofo alemão Karl Marx. Tá? Então, na aula anterior vocês viram de forma superficial o Durkheim, o Max Weber e um pouquinho do Karl Marx. Então, seguindo essa série aí de aulas, eu vou gravar aulas sobre o Durkheim, sobre o Max Weber e sobre o Karl Marx. Né? Uma aula para cada, se der. Né? Porque, assim, logicamente que esses autores eles são bastante complexos, né? São os clássicos da sociologia e, portanto, uma aula é muito pouco para a gente falar sobre toda a conceitualização que eles nos deixaram como legado. Né? E quando fala de Karl Marx, então, a sua influência foi enorme, né? No mundo como um todo, não só no Ocidente, mas no Oriente. A China, por exemplo, é uma sociedade comunista, né? E a inspiração para a Revolução Chinesa, assim como para a Revolução Soviética e tantas outras revoluções pelo mundo afora, foi o pensamento de Karl Marx. Né? Então é inegável a influência que esse filósofo, sociólogo e economista alemão teve sobre as mais diversas nações, enfim, sobre o mundo. Então, minha gente, para além dessa, dessa influência toda, né, com as revoluções, o Marx ele também vai ser importante para que a gente pense, né, o nosso mundo capitalista, tá? E que a gente também faça uma crítica às ideias do Karl Marx. Tá? Então vamos tentar fazer uma leitura desse filósofo de uma maneira bastante crítica. Tá? Afinal de contas, ele próprio questionava o dogmatismo. Né? Ele, enquanto filósofo, se opôs aos dogmas estabelecidos pela filosofia da época, especialmente pela filosofia hegeliana, né, do filósofo também alemão Hegel. E essa escola hegeliana, à época do Marx, era bastante influente na Alemanha e era chamada de escola idealista. Né? Idealista porque, para os hegelianos, o mundo real existia a partir das ideias. Então, eram as ideias, primeiramente, que determinavam o mundo material. Aí Marx vai fazer um caminho contrário, né? Inclusive ele fala que a filosofia alemã está de cabeça para baixo, então ele vai inverter a ordem e ele vai dizer o seguinte: até então, né, a realidade da filosofia descia dos céus e transformava a terra. E nós vamos fazer o sentido inverso, vamos subir aos céus da terra e transformar a realidade a partir dessas relações materiais. Então, são inúmeros conceitos, né, que o Marx traz e que são de suma importância para a gente entender as sociedades modernas, sociedades contemporâneas, sociedades capitalistas, né? Uma vez que, mesmo com a queda do Muro de Berlim, ainda persistem outras sociedades que seguem o marxismo, que implantaram o comunismo e seguem até hoje, né? Mas o mundo
de uma forma geral, se curvou ao sistema de produção capitalista. Logicamente que, como o próprio Marx afirmava, né, e nisso ele é meio profético, o sistema capitalista ele se transforma para sobreviver. Então, o sistema capitalista de hoje já não é mais aquele mesmo da época de Marx, né? Especialmente da época que o Marx era jovem, né? Que eu vou trazer alguns conceitos aqui que é dessa época, né? De alguns livros que ele escreveu, especialmente a ideologia alemã e a questão judaica, né? Porque nesses dois livros ele aborda alguns conceitos que são fundamentais no seu sistema filosófico, tá? Então, como eu dizia para vocês, o Marx ele parte no sentido contrário ao de Hegel, né? Ele diz que as relações de produção é que são responsáveis por determinar a realidade da sociedade, das sociedades, e, logicamente, que são essas relações de produção também responsáveis por determinar como a sociedade pensa, inclusive do ponto de vista religioso. Então, esse mundo material, essas relações de produção, elas são determinantes no pensamento da sociedade. Tá? Então, a ideologia da sociedade ela está relacionada aos fatores de produção. E as normas jurídicas, as normas de conduta social, todo esse conjunto, esse aparato institucional, ele deriva dessas relações de produção. E é muito fácil de a gente averiguar isso na nossa realidade empírica. Basta a gente pegar uma norma, né, simples, como, por exemplo, o direito à propriedade, né, que é um dos pressupostos das constituições burguesas, para utilizar a fraseologia do Marx. Né? Então, nas sociedades constitucionais modernas, né? Por sociedades constitucionais, nós temos que entender aquelas sociedades que adotaram, né, um sistema político democrático e constitucional, né? Então, essas sociedades elas têm marcado em suas constituições, tem como princípios norteadores das suas constituições o Estado republicano, né? O republicanismo, o Estado democrático de direito e a garantia da propriedade privada. Tá? Então, se vocês pegarem, por exemplo, a Constituição brasileira, vocês vão ver lá que eu não lembro agora bem o artigo, depois vocês me perguntem, ou então pesquisem aí na Constituição que vocês vão ver qual é o artigo, mas está lá consagrado o direito de propriedade, né, da propriedade privada. Então, segundo Marx, essa estrutura ela é determinada pelas relações de produção. Né? E as relações de produção elas são determinadas de acordo com os períodos históricos. Então, se você for estudar, se nós formos estudar a história da humanidade, e aí é importante que vocês lembrem da nossa aula anterior, que nós tratamos sobre alguns conceitos da antropologia e tratamos sobre algumas escolas e falamos sobre a escola evolucionista.
É importante ressaltar aqui para vocês que essa escola evolucionista, na figura do Morgan, foi muito importante e influenciou bastante tanto o Karl Marx quanto o seu parceiro, o seu colega, né? Eles escreveram alguns livros juntos. E esses dois livros que eu citei anteriormente, A Questão Judaica, aliás, é A Questão Judaica e A Ideologia Alemã, foram escritos pelos dois, né? Tem a crítica da filosofia do direito também, a crítica da filosofia do direito de Hegel, que foi escrito por Karl Marx e Engels. A questão judaica não, desculpem, fazer uma pequena correção, a questão judaica é um livro só do Marx, né? Mas a crítica da filosofia do direito e a ideologia alemã foram escritas pelos dois, e eles foram bastante influenciados pelo pensamento evolucionista, pelo pensamento do Morgan e do Fraser, né? E essa escola, como eu já disse a vocês, ela traça um percurso evolutivo da humanidade, né? Então, a humanidade faria um percurso que sairia da selvageria, né, passaria pela barbárie até chegar à civilização, né? E esses períodos eles seriam caracterizados pelo mais alto grau de tecnologia e de consciência política e de representações institucionais, né? Então, por exemplo, o surgimento do Estado ele representaria um avanço, né, em relação a outras sociedades onde essa abstração não existia. Então, se você pensa as sociedades primitivas, você vai pensar uma sociedade onde existe uma produção coletiva, né? E a propriedade é comunal. E o Marx ele é muito influenciado por essa escola, né? O Engels escreve um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, né? E nesse livro ele dialoga bastante com Morgan e, e estabelece que o surgimento da propriedade privada é fundamental para o surgimento do Estado, né? Então o Engels ele traça um perfil da humanidade desde os povos primitivos, né, entre aspas, até chegarmos aos dias contemporâneos, passando pela Grécia e por Roma, né? Então fala sobre o patriarcado, fala sobre os clãs, até nós chegarmos na formação do Estado moderno capitalista, tá? Então tem bastantes conceitos aí que a gente vai precisar utilizar, né, quando nós estivermos mais adiantados na nossa disciplina, e a gente vai ficar voltando a esses conceitos e vai tentar exemplificá-los no dia a dia nosso, tá? Então, hoje a gente vai falar de uma forma breve sobre o que Marx entende como sendo ideologia, o que seria a mais-valia na concepção marxista, tá? E vamos falar também sobre a questão de classes sociais e vamos falar também sobre alienação. Vamos falar também sobre alienação. E aí esse conceito de alienação é interessante porque
a gente trabalha, né, nas nossas aulas com exemplos e com fatos do dia a dia, né, e a gente fica tentando desenvolver o senso crítico de vocês. E muitas expressões, né, que a gente usa no nosso dia a dia, a partir do senso comum, elas têm um significado mais profundo e a gente acaba não trazendo esse significado, não dando esse significado às palavras, né? Então, alienação, por exemplo, é uma palavra que é muito comum no dia a dia, né? A gente dizer, olha, fulano é alienado, o ciclano é alienado e tal, né? Mas o que isso significa, né? O que significa alienação? E aí vocês veem como o mundo das ciências humanas ele é complexo, porque você pode pegar esse conceito e vai ter várias definições. Vai ter uma definição para psicologia, vai ter uma outra definição para sociologia e para filosofia, né? Vai ter outra definição para economia. Então, se você pega a psicologia, por exemplo, você vai entender pelo alienado aquele que, né, perdeu a sua sanidade mental. Né? Tanto é que tem um livro do Machado de Assis chamado O Alienista. Né? O que era o alienista era o psiquiatra no século passado, no século XIX. Eu ainda estou me referindo ao século XIX como século passado, porque eu nasci no século XX, né? Aí fico com essa coisa na cabeça, mas já estamos no século XXI. Então, me perdoem. Mas, enfim, então, para a psicologia, nós temos esse significado. Se nós formos pegar para a economia, alienação significa, né, pertencer, um bem que pertence a outra pessoa e que está sob a posse de um terceiro, né, que aí serve para o direito também. Então, o significado jurídico da palavra alienação está diretamente ligado com o econômico. E no sentido sociológico, na perspectiva do Karl Marx, a gente, como ele é economista também, economista e filósofo, ele vai trazer esse conceito da economia e vai trazer para dentro da filosofia. Então ele diz que o trabalhador na sociedade capitalista ele é alienado. Né? E o que significa essa alienação do ponto de vista da filosofia do Karl Marx? Significa dizer que ele não possui o próprio trabalho, o fruto do próprio trabalho. Né? Então, o trabalho que o trabalhador exerce não pertence a ele próprio, pertence a outro, a outrem. Então, por isso, o trabalho é alienado na concepção marxista. Daí deriva a concepção de mais-valia. Né? Então, o que seria a mais-valia? Seria aquelas horas a mais que o trabalhador trabalha e esse fruto dessa produção não pertence ao trabalhador, e sim ao proprietário da fábrica, ao dono dos meios de produção, ao detentor dos meios de produção. Tá? Então, vamos pensar um exemplo aqui simples. No livro de vocês tem um exemplo também, né, de uma fábrica de sofás. Vocês podem ficar com esse exemplo. Você pode pegar uma fábrica de sapatos, né, ou então de chinelas, sei lá. Então vamos imaginar que um trabalhador ele
ele produza 100 pares de sapatos numa semana. Eu acho que produz até mais, especialmente hoje em dia com a mecanização, né, das fábricas, né, com a automoção das fábricas. Essa produção pode ser bem mais rápida, mais acelerada, e até porque existe a divisão do trabalho, né, que é outro ponto que a gente vai estudar quando a gente for ver o Fordismo e o Taylorismo, tá certo? Mas enfim, então vamos supor que ele produza 100 pares de sapato. Imaginemos que cada par de sapato custe R$ 100. Então vocês multipliquem 100 por 100 aí, vai dar o quê? 100 mil, né? 100 mil reais, salvo engano. Depois calculem aí, não estou nem fazendo os cálculos aqui. Então suponhamos que vai dar uns 100 mil reais. E desses 100 mil reais, o detentor dos meios de produção, o dono da fábrica, ele vai pagar o empregado, vai pagar as despesas com água, luz, etc., impostos, né? Vai pagar as despesas para a produção, e o que sobra é o que se chama de lucro, né? E esse lucro, na concepção de Karl Marx, é o fruto da mais-valia, dessa carga de trabalho não remunerado ao trabalhador. Tá? Então vejam que a proposta de Karl Marx, então, a partir dessa constatação, é de que o proletariado, como eles chamam, a classe trabalhadora, deveria tomar consciência do seu papel histórico, certo? E fomentar uma ruptura com a sociedade vigente, né? Expropriando os meios de produção e coletivizando-os para, assim, a humanidade dar um passo no caminho da sua emancipação. Tá? Porque, segundo Marx, a ideia de que o trabalho e o desenvolvimento tecnológico deveriam servir ao propósito da libertação do homem, até mesmo do próprio trabalho. Né? Então, eu cito aqui até um sociólogo italiano, para vocês lerem depois, que ele é um marxista também, e ele escreve sobre o direito ao ócio. Né? Tem um livro dele chamado Ócio Criativo, o ócio criativo, é isso mesmo. Né? E nesse livro ele faz uma elegia ao ócio. Né? Então, vejam só, a gente também, eu vou explicar aqui para depois não dizer, o professor está dizendo que ninguém deve trabalhar, não deve querer trabalhar, até porque isso mexe com as estruturas da nossa psique, né? E a gente já viu que a nossa sociedade ela tem uma cultura vigente, e romper com os paradigmas dessa cultura é bastante difícil, e se um indivíduo se coloca em contraposição a esses valores, a esses princípios, ele pode sofrer determinadas sanções, inclusive sanções jurídicas, né? Punições, mas especialmente sanções do campo da moralidade. Tá? Então, numa sociedade como a nossa, que é pautada no ideal, na ideologia do trabalho, né, que o trabalho salva, inclusive a gente já falou sobre isso
um pouquinho, muito superficialmente, quando a gente falou sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo lá no Weber, e eu falei para vocês que essa lógica do Weber tem uma influência do Marx, porque quando ele escreve a questão judaica, ele fala desse papel do judaísmo ou do judeu, né, na consolidação do capitalismo, né, quando ele pede para que os judeus deixem de ter essas práticas de usura e de comércio, né? Então ele está fazendo uma crítica a essa visão que se tem do trabalho, né? O trabalho como sendo emancipador do homem e como sendo fruto da sua ligação com a divindade, né? Segundo a própria ótica do calvinismo, né? Então, falar de ócio na nossa sociedade é complexo, né? Então, vou ter que explicar para vocês aqui que o ócio que o Domenico de Masi ele propõe não significa dizer que você vai viver como um parasita, né? Sem ter produtividade. Significa dizer que o ser humano ele tem direito, para além do trabalho, a produzir de outras formas a não ser aquela fabril industrial. Então, é produtivo para a espécie humana o, o lazer, o filosofar, né? A busca por conhecimento, tá? Então, o trabalho e a produção não se limita a essa perspectiva capitalista da produção industrial, né? Dessa rigidez de carga horária. Né? Existe uma crítica muito forte a isso. Nos países europeus, a carga horária vem diminuindo gradativamente nos últimos anos. Tá? Enquanto aqui no Brasil a gente vive o contrário, né? A nossa elite, os nossos empresários, os grandes industriais, enfim, as pessoas que detêm os meios de produção, para ficarmos na nomenclatura marxista, elas exigem cada vez mais do trabalhador. E essa é a lógica do principal expoente do capitalismo mundial, que são os Estados Unidos, né? Então, nos Estados Unidos, essa influência do protestantismo e do trabalho duro é constituinte da própria nação. Então, lá o povo vive para trabalhar, né? Trabalha 10, 12 horas por dia, porque não existe uma limitação jurídica da carga horária, né? Lá se trabalha por hora, então você pode trabalhar 10 horas no dia, não há problema. Aqui no Brasil a gente tem uma limitação, e essa limitação vocês sabem bem que é de 8 horas diárias, juntando dá 40 horas semanais, que é a carga máxima que o trabalhador pode exercer durante uma semana. Tá? Então, seguindo, nós chegamos à compreensão de que, para Marx, o mundo material, né, o mundo econômico, determina as relações sociais e determina as estruturas da sociedade, a forma como a sociedade está organizada, a forma como as instituições se pensam e se reproduzem.
né? Então, a própria ideologia da sociedade, a forma como a sociedade enxerga a si mesmo, né? E essa ideologia é difundida nas diversas camadas sociais e em cada indivíduo, né? Então, as diversas instituições, elas representam e asseguram essas relações de produção. Então, a escola, a igreja, a família, tá? Dentre todas as outras instituições, essas vão reproduzir os valores que são necessários para que essa ordem material permaneça intocável. Intocável e inalterada, né? Então vocês podem perceber que a gente o tempo inteiro aqui está falando em ideologia, né? E o que é ideologia? Vocês vão ter vários pensadores que vão tratar sobre essa temática. De uma forma sucinta, a ideologia seria um conjunto de ideias que prevalece em um determinado contexto social, tá? Então, para Marx, a ideologia ela seria a representação dos interesses de uma classe social, que é a classe dominante, que no sistema capitalista de produção é a burguesia, ou seja, os donos dos meios de produção. E essa forma de pensar a sociedade, esse conjunto de ideias que pensam a nossa sociedade, o funcionamento da nossa sociedade, estaria assegurando, né, a legitimidade da burguesia de ter o controle e a exploração do trabalho. Que, como nós falamos anteriormente, o trabalhador, segundo a ótica do marxismo, ele é explorado, né, na relação de produção. Então, todas as instituições sociais seriam pensadas para garantir a hegemonia dessa forma de pensar o mundo. Então, vocês podem perceber isso, inclusive, no seu cotidiano, né? No cotidiano de vocês aí. Por exemplo, é comum a gente ter a ideia de que se trabalhando muito é que se enriquece, né? Então, a gente é criado desde criancinha, né, com essa ideia na cabeça de que a riqueza está associada ao trabalho árduo, né? Que aí, logicamente, vem essa ideia, ou seja, a ideologia, né, que vem, segundo a ótica marxista, de cima para baixo, mas que é determinada pelas relações de produção, né? Então, essa ideia ela é assegurada através dos aparelhos do Estado, né? E para Marx, o Estado nada mais é do que um birô de negociações da burguesia, né? Então, a burguesia usa o Estado e todo o seu aparato, todas as suas instituições, para legitimar e difundir as suas ideias, ou seja, a sua ideologia. E a sua ideologia, segundo a concepção marxista, está baseada na exploração do trabalho, né? Do trabalhador, da classe trabalhadora. E essa concepção ela tem que ser legitimada perante a sociedade. É necessário que cada indivíduo acredite que essa relação de trabalho, da forma como ela está organizada, ela é natural. Então, se ela é natural, não pode ser questionada, nem pode ser deturpada, nem pode ser superada. Então, a ideologia exerce um papel fundamental para determinar que a relação de exploração de uma classe por outra permaneça e se reproduza
historicamente, né? Então, daí Marx fala na percepção que a classe trabalhadora deve ter de si mesmo. Ele chama isso tomada de consciência. Tá? Então, é preciso que a classe trabalhadora ela tome consciência do seu papel histórico para que ela exerça a sua função transformadora e supere essa relação de produção que está baseada na exploração. Então vejam só, né? A ideologia ela exerce essa função de manter os indivíduos pensando uniformemente e fazer com que os indivíduos passem por um processo de naturalização das relações sociais e de não questionamento dessas relações de exploração, tá? Então, é interessante aqui notar que essa discussão sobre ideologia de Marx, ela se dá desde o jovem Marx, lá em 1843, quando ele escreve a Ideologia Alemã. E aí é interessante, pode ficar até como exercício para vocês verem nas aulas de filosofia, né, o Platão e o Aristóteles, né? Então, Platão fala do mundo sensível, né, e o Aristóteles fala do mundo material. Um é idealista, o outro é materialista, né? O Platão fala do mundo sensível, o Aristóteles do mundo material, como eu já disse a vocês. E, obviamente, que eu já falei nas outras aulas para vocês que esse movimento do Renascimento e do Iluminismo é um resgate dessa cultura clássica de Grécia e de Roma, e todos esses filósofos que a gente discute aqui, né, e sociólogos, os grandes pensadores, eles têm uma influência bem profunda dos clássicos gregos. Então, se a gente for pensar a discussão entre Hegel e Marx, é uma discussão entre platônicos e aristotélicos, né? Quem prevalece é o mundo sensível ou o mundo material? Essa pode ser uma questão para que vocês pesquisem e ver como isso influenciou o pensamento de Marx e como influenciou o pensamento de Hegel, né? Mas, de antemão, digo a vocês que o Marx faz a crítica ao Hegel exatamente por conta da perspectiva platônica do Hegel. Tá? Então, o Hegel acreditava que a realidade social, o mundo material, era determinado pelo plano sensível, pelo mundo das ideias. Então, eram as ideias que transformavam o mundo. Tá? Então, primeiro se pensava o mundo, e daí o mundo existiria como um predicado do pensamento, né, das ideias. E Marx diz que essa ótica do Hegel está incorreta, que na realidade a forma como se pensa o mundo é determinada pelas relações de produção, pelo mundo material. Então o homem, ele, quando toma consciência de si, quando ele sai do estado de natureza, quando ele deixa de ser um animal e passa a ser um Homo sapiens sapiens, ele passa a interferir diretamente na história. E a história da humanidade é a história da luta de classes,
é a história da produção. O homem, ele toma consciência de si, do que é externo a si, né, pela necessidade de ter contato com o outro para exercer uma troca, para construir, para transformar a natureza, né? Até a própria linguagem, segundo a ótica do Marx, ela surge como pressuposto da necessidade humana da sobrevivência, né? Do sobreviver. Então é necessário se comunicar para que eu possa sobreviver. Então, na perspectiva do Marx, até a linguagem ela seria um predicado da necessidade latente de sobrevivência. E é essa necessidade de sobrevivência que faz com que o homem transforme a natureza. E esse processo de transformação da natureza, né, que se chama cultura, que vai levar o homem, através da história, a se desenvolver e a chegar ao estágio de civilização contemporâneo. Lembrando, né, que o Marx ele é bastante influenciado por essa escola evolucionista lá da antropologia que a gente já falou na outra aula. Tá? Então, para o Marx, a história da humanidade é a história das relações de produção e a história dos conflitos de classe. Então, toda sociedade se organizou em um determinado momento com base na relação de produção. E toda sociedade antiga chegou ao seu fim em decorrência das contradições dessas relações. Então, se vocês forem ver na antiguidade, vocês vão ver que as sociedades, por exemplo, greco-romanas, a sua produção estava baseada na escravidão, né, que é uma escravidão diferente dessa que nós temos hoje. Hoje também pode ser, né, que é a escravidão do salário do assalariado, mas eu queria me referir à escravidão que nós tivemos até ainda há pouco, que era a escravidão baseada no critério racial, né, na escravidão negra. E nessa forma de escravidão lá atrás, a escravidão se dava por conta dos conflitos, da guerra. Então, os vencidos da guerra eram escravizados, eram tomados como espólio, e esses escravos eram que iam produzir e alimentar as sociedades das suas necessidades materiais. E a escravidão negra também tem o mesmo pressuposto, não é? O Brasil, por exemplo, é o que é graças à força de trabalho dos escravos. Então, a história da humanidade é a história do conflito de classes. A história da humanidade, segundo Karl Marx, é a história das relações de produção. E nesse cenário, ele coloca como protagonista a classe trabalhadora, que ele chama de proletariado, que tem o papel de assumir um protagonismo para que nós, enquanto sociedades, evoluamos para uma sociedade onde não exista mais exploração do homem pelo homem. Não é? Existem muitas críticas ao marxismo. Alguns poderão dizer que essas críticas se devem exatamente por conta da ideologia burguesa ou da ideologia capitalista. E é verdade, não é? Então, na realidade, as transformações políticas e sociais, elas acontecem, segundo Karl Marx, no campo material, né? Mas não pode se negar a importância
das ideias na transformação da sociedade. Então, as ideias que se contrapõem ao sistema estabelecido, elas são consideradas subversivas e, consequentemente, perseguidas. Daí, aquele exercício que eu deixei para vocês com aquela charge da queima dos livros. Por que se queimaram os livros de filosofia e de sociologia na época do nazismo? Exatamente porque esses livros representavam uma ameaça ao sistema estabelecido, ao Reich, ao sistema nazista. Então, os diversos pensadores da filosofia e da sociologia que se contrapunham ao nazismo, não poderiam ter espaço dentro dessa sociedade totalitária. Daí a importância da pluralidade de ideias e de nós fugirmos de qualquer espécie de totalitarismo. Contraditoriamente, o Karl Marx pregava a ditadura do proletariado, o que acabou gerando uma série de revoluções e de sociedades autoritárias, que não respeitavam o livre pensamento ou a pluralidade de ideias. E aí vocês vejam o problema, Vocês vejam o problema da humanidade, Às vezes aquilo que a gente sugere como remédio para um sistema que nós consideramos injusto, acaba por se tornar até mais injusto do que o próprio sistema. Tá bom? Então, reflitam sobre a nossa conversa de hoje e eu gostaria que vocês pensassem sobre os sistemas autoritários e os sistemas democráticos, refletissem, pesquisassem e depois a gente retoma a nossa conversa. Tchau.